Nesse vídeo, eu quero te mostrar todo o passo a passo para a criação de um rótulo político dentro do Facebook. Para começar, vamos com o nosso bloquinho de notas para não perder o costume, parte teórica rapidinho para entender o que é um rótulo político. O rótulo político dentro do Facebook nada mais é do que a identificação de que se trata de um anúncio eleitoral, político, e de quem está pagando por aquele anúncio. O rótulo político é isso. Ele é uma identificação que vai ser anexada e veiculada junto com o anúncio de que aquele é um anúncio de tema social, eleitoral ou político e de quem está pagando por aquele anúncio. E aí nós temos aqui dois tipos de rótulos. São eles: pago por e propaganda eleitoral. São apenas dois tipos de rótulo político: pago por e propaganda eleitoral. O pago por a gente geralmente usa em mandatos, instituições ou pré-campanhas. Por quê? Porque geralmente ele só fala que aquele anúncio é político e é pago por uma determinada pessoa ou uma determinada instituição. Propaganda eleitoral, como o próprio nome do rótulo diz, deve ser utilizado somente por campanhas eleitorais durante o período de propaganda eleitoral. Então, vamos colocar aqui somente campanhas eleitorais no período de propaganda eleitoral. Entendeu a diferença entre os dois rótulos? Pago por é utilizado por mandatos, instituições ou pré-campanhas. Ele pode ser configurado com um CNPJ ou um CPF. Propaganda eleitoral é configurado somente com o CNPJ da campanha eleitoral. Por quê? Porque ele só pode ser usado por campanhas eleitorais no período de propaganda eleitoral. Entendeu o que é o rótulo, como funciona, quando usar cada um? Agora sim a gente vai para o nosso passo a passo. Abri aqui a minha página do Facebook, estou logado com o meu perfil e abri minha página do Facebook. Todo o processo de criação de rótulo é feito na página do Facebook. Ah, Danilo, mas eu vou anunciar só no Instagram. Ok, mas toda a configuração de rótulo político parte a partir da sua página do Facebook. Depois que é criado lá dentro, você compartilha então com o seu Instagram. Vou aqui em configurações. O Facebook há algum tempo já mudou o estilo de página, então quando você quer abrir as configurações de uma página, você muda o perfil, é como se você assumisse a identidade dela. Vou clicar aqui em alternar, ele está mudando do meu perfil pessoal para a minha página, e aí agora eu tenho o acesso às configurações da minha página. Eu poderia vir aqui, já nessa caixa de busca em cima, e já clicar eleições e ver as opções que ele vai dar e já ir na parte de configurações de temas sociais, eleições ou política, que é onde fica o nosso rótulo, ou eu vou aqui em público e visibilidade, configurações da página, vou clicar e aqui embaixo eu tenho anúncios de temas sociais, eleições ou política. Clico aqui em ver e aí sim ele abre a tela de configuração do rótulo. Por padrão ele está abrindo Estados Unidos para mim porque eu errei quando fiz minha verificação de identidade há algum tempo, mas aqui basta mudar para Brasil e aí ele já vai trazer até o checklist do que eu preciso fazer para então criar meu rótulo. Confirmar a identidade, já fizemos. Criar um rótulo, eu já tenho um rótulo nessa página, mas a gente vai criar outros dois rótulos para vocês verem as duas maneiras de a gente criar um rótulo direto aqui na página. Vincular uma conta de anúncios, conectar uma conta do Instagram. Lembra que eu falei, Danilo, eu quero só anunciar no Instagram. Ok, você cria o rótulo na sua página do Facebook e aí aqui embaixo você vai vincular o seu Instagram. Mas vamos aqui na parte de rótulo, passei pelo checklist, minha identidade está confirmada e aí eu tenho aqui criar rótulos. Aqui em gerenciar rótulos já aparece um rótulo que eu tenho criado. Eu poderia alterar a conta de anúncio que esse rótulo é vinculado, ou eu poderia clicar aqui em gerenciar para compartilhar ele com alguma outra página. E aqui eu tenho as informações do rótulo de quando eu criei, que basicamente é o nome da minha empresa, o endereço dela, o telefone, o e-mail, site e o CPF ou CNPJ. Mas a gente quer fazer o passo a passo de criação de rótulo, certo? Então vou aqui em criar um rótulo. E aqui nós temos duas opções. A primeira dela é criar um rótulo por meio de um preenchimento de um formulário mais completo com informações de contato, site e e-mail. Você precisa ter um site e um e-mail personalizado para criar a partir desse modo. A segunda opção é um rótulo mais automático, digamos assim, que é por meio do nome da página. Então,
o Facebook vai pegar o nome da minha página e automaticamente vai criar um rótulo político a partir dele. A primeira etapa desse vídeo aqui, nós vamos fazer o automático, que geralmente é o mais fácil. Então, nome da página, vou selecionar. Um detalhe, essa opção só vai estar ativada para páginas criadas há mais de 30 dias. Se a tua página do Facebook tem menos de 30 dias, você não vai conseguir usar essa opção de criação de rótulo a partir do nome da página. Então você vai ter que ou registrar um domínio para fazer por meio da primeira opção, um site e um e-mail próprio, ou aguardar, dar o prazo de 30 dias para você conseguir criar a partir do nome da página. Então aqui no nome da página, vou avançar. Ele me diz que essa informação, né, relacionada ao rótulo, os anúncios que vão ser veiculados com rótulos vão estar lá na biblioteca de transparência por um período de 7 anos. Vou avançar. E aqui eu vou escolher qual tipo de rótulo eu quero criar. Se é um pago por ou propaganda eleitoral. Voltando rapidamente aqui no nosso bloco de notas, pago por a gente usa quando mandatos, instituições ou pré-campanhas. Instituições seria uma Câmara de Vereadores, uma prefeitura. Ela não é propaganda eleitoral, ela é um pago por em relação aos rótulos. E o propaganda eleitoral, somente campanhas eleitorais no período de propaganda eleitoral. Vamos voltar aqui então para o nosso passo a passo. E aí eu vou escolher aqui, por exemplo, criar um rótulo pago por. Vou avançar, lembrando, estou nome da página, pago por. E aí, como eu escolhi o nome da página, ele já puxou aqui o nome da página Danilo Nogueira. Você percebe que ele não deixa eu editar. E aqui eu vou preencher algumas informações, como o endereço da organização. Se não for uma organização, se for uma pessoa, você pode pôr o endereço da sua casa, o endereço do seu escritório, um número de telefone, um e-mail e informações adicionais aqui embaixo, o CNPJ ou CPF do pagador do anúncio que vai usar esse rótulo. Lembra que a gente já falou que é obrigatório, principalmente em pré-campanhas e campanhas eleitorais, a identificação com CPF ou CNPJ do pagador do anúncio. Aqui é uma das maneiras de você cumprir esse requisito. Então, nome da página, endereço. Vou colocar aqui o endereço do nosso escritório, Brasília, Distrito Federal. Vou colocar meu telefone, vou colocar um e-mail e vou colocar aqui, no caso, o meu CPF. Por quê? Porque aqui a gente está fazendo exercício criando um rótulo com o nome da página, o nome da página tem meu nome, então seria como se fosse um mandato ou pré-campanha. Vou colocar aqui meu CPF. E aí ele pergunta número do telefone e e-mail. Por quê? Porque ele vai mandar um código, tanto no telefone quanto no e-mail, para você fazer essa validação. Então vou avançar. E aí a primeira etapa vai ser a validação com o número do telefone. E aqui eu tenho 3 opções: uma ligação, um SMS ou uma mensagem no WhatsApp. E aí, se você tiver com uma conexão à internet, eu sempre recomendo que você escolha a opção do WhatsApp, por ela ser mais rápida. Então ele confirma o telefone, vou clicar em enviar agora, o código já vai chegar aqui no meu WhatsApp, já chegou, vou digitar o código que eu recebi, avançar, fiz a primeira etapa de validação, que era do número do telefone. Agora eu tenho a do e-mail, vou enviar código, vai chegar no meu e-mail, já estou abrindo meu e-mail aqui também. Esse está demorando mais um pouquinho do que chegou. O seu código de confirmação por e-mail. Não sei se vai dar para vocês verem, mas chega um e-mail do Facebook com o código. Vou digitar o código aqui, avançar. E aí ele revisa, ele me dá uma tela de revisão dos dados que eu digitei, que são a forma como vai ser exibidos lá na biblioteca de transparência, na biblioteca de anúncios. Então aqui eu tenho uma opção de ocultar parte do meu endereço. Se você preencher o seu endereço pessoal da sua casa com número, nome da rua e número, você pode vir aqui e ocultar o endereço na biblioteca de anúncios. E aí você percebe aqui endereço, que na hora que eu ativar essa opção, ele vai mostrar apenas cidade e estado. Olha só, endereço completo, apenas cidade e estado. Telefone e e-mail, por padrão, ficam visíveis para todo mundo
que for acessar via biblioteca de anúncios e querer mais informações de determinado rótulo. Vou enviar e aí meu rótulo vai para uma análise. Leva até 24 horas, mas geralmente em 10 a 30 minutos você já tem uma resposta. É muito difícil dar problema nesse método de criação automático a partir do nome da página. Vou concluir. E aqui, né, eu já tinha um rótulo criado, anúncios políticos, aprovado, e agora eu tenho Danilo Nogueira em análise, que é o rótulo criado a partir do nome da página. Criar um rótulo, ele me dá a opção de criar outro rótulo com o nome da página, por quê? Porque esse ainda não foi aprovado. Então, se eu errei endereço, se eu quero trocar telefone, alguma coisa, eu posso ir lá e criar um novo rótulo. Assim como também eu poderia vir no nome da página e criar um rótulo de propaganda eleitoral. Avançar. Só que aí, aqui entra uma recomendação pessoal minha, que já trabalha há muito tempo com anúncios políticos no Facebook, Instagram e outras plataformas, de que na eleição, durante a campanha eleitoral, prefira criar um rótulo personalizado. Porque você vai criar aqui um rótulo propaganda eleitoral com o nome da página, pode ser que você tenha algum problema durante a campanha. A recomendação é que você use no nome do rótulo a razão social do seu CNPJ de candidato. Então, quando você cria um rótulo de propaganda eleitoral a partir do nome da página, você não vai conseguir fazer essa personalização. Por quê? Porque ele já puxa automático o nome da página. Você vai conseguir preencher endereço, número de telefone, e-mail, o CNPJ da campanha, mas o nome lá vai ficar, por exemplo, aqui, propaganda eleitoral Danilo Nogueira. E eu, de novo, recomendo que você utilize a razão social como nome, a razão social do CNPJ da campanha, como nome do seu rótulo de propaganda eleitoral. Sendo assim, então, a gente volta aqui e vamos conhecer o outro método de criação de rótulo, que é quando você tem um site e um e-mail. Vou selecionar então aqui, vou fechar, criar um rótulo, informações de contato, site e e-mail. Avançar, ele dá aquele aviso da transparência também, avançar, e ele pergunta qual tipo de rótulo eu quero. Com site e e-mail eu também posso criar um rótulo pago por ou propaganda eleitoral. Vamos lá de novo rapidinho. Pago por, mandatos, instituições ou pré-campanha. Propaganda eleitoral, campanhas eleitorais no período de propaganda eleitoral. Então, volto aqui. Vamos supor que eu queira criar um rótulo de propaganda eleitoral. Então, o que eu vou fazer? Propaganda eleitoral, avançar. E aí você vai ter o cartão CNPJ de candidatura, com todos os dados do CNPJ da candidatura. E aí você percebe que como eu escolhi criar um rótulo com informações de contato, site e e-mail, o nome da organização não é mais nome da página, ele já deixa eu digitar aqui qualquer coisa, tá? Isso aqui vai passar por uma análise, claro. Então, a informação que você digitar aqui, principalmente o nome da organização, tem que estar relacionada com o site que você vai informar lá embaixo. Então, durante as campanhas eleitorais, aqui na agência, a gente cria uma landing page bem simples com o nome do candidato e a razão social completa do CNPJ do candidato e os endereços, né? O endereço, desculpa. E aí a gente envia essa landing page para criação de um rótulo personalizado. E como é que fica esse rótulo? Nos padrões de registro de candidatura, ficaria, por exemplo, assim: eleição 2024, Danilo Nogueira, prefeito. Geralmente vem a eleição e o ano, o nome completo do candidato e o cargo que ele quer concorrer. Então, eleição 2024, Danilo Nogueira prefeito. Vou preencher os dados de acordo com o CNPJ da própria campanha. Então, vou botar aqui como se fosse o mesmo endereço daqui. Nossa sala, cidade, estado. Vou colocar o CEP, telefone. Pode ser o telefone pessoal, não tem problema. Só que aqui agora eu tenho que preencher o URL do site e endereço de e-mail. A URL do site e o endereço de e-mail devem ser o mesmo domínio. Então, se eu coloco lá, por exemplo, danilonogueira.com.br no site, meu e-mail tem que ser alguma coisa @danilonogueira.com.br. E lembrando que esse site tem que ter alguma informação relacionada a essa informação que eu preenchi aqui em cima, a esse nome que eu preenchi aqui em cima. Então, o robozinho da Meta vai entrar lá no site e ele vai tentar mapear se tem esse nome completo por lá, essa frase completa por lá,
ou só o meu nome, ou o cargo. Por isso que a gente cria uma landing page bem simples e bem objetiva, contendo essas informações. Então aqui eu vou colocar, por exemplo, o endereço aqui da agência. E, obrigatoriamente, lá pelo nome da página era opcional, mas eu recomendo que você preencha, aqui é obrigatório, o CNPJ ou CPF desse rótulo. No caso, se for o rótulo de propaganda eleitoral, aqui você vai colocar a razão social e aqui embaixo o CNPJ da campanha. Vou colocar o CNPJ aqui da agência apenas para fins de ilustração. E aí vou avançar. E aqui a gente vai ter um procedimento parecido com o que a gente viu agora há pouco. Verificação de telefone e verificação de e-mail. Então tá aqui, como você gostaria de confirmar sua conexão com a eleição 2024 Danilo Nogueira Prefeito, vou colocar WhatsApp, vou enviar, vou receber um novo código aqui no meu WhatsApp nesse momento. Vou avançar. E aqui eu tenho o site e o e-mail que eu informei também agora há pouco, aqui na etapa anterior, na hora que a gente estava preenchendo aquele formulário. anunciospoliticos.com.br, contato@anunciospoliticos. Vou enviar o código. Deixa eu ver se vai ser rapidinho para receber aqui também. Estou atualizando meus e-mails. Ainda não chegou. Pronto. Vou digitar o código que eu acabei de receber por e-mail. Vou avançar. Aqui ele me traz de novo aquele resumo de como vai ficar o rótulo e aqui você percebe, ó, seu rótulo, propaganda eleitoral, eleição 2024, Danilo Nogueira Prefeito, fazendo um exemplo de como funcionam os padrões da razão social dos registros de candidatura. Tem o endereço, telefone, e-mail, site e o CNPJ, que seria o CNPJ da campanha. Posso ocultar aquele fragmento do endereço completo ou só cidade e estado, e aí eu envio para análise. Obviamente, esse rótulo não vai ser aprovado porque lá no nosso site não tem nada a ver com esse rótulo, tá? Mas você percebe aqui na parte de gerenciamento de rótulos que ficaria eleição 2024 Danilo Nogueira Prefeito. De novo, eu, Danilo, recomendo que você faça dessa maneira o seu rótulo de propaganda eleitoral no período de propaganda eleitoral para evitar a chance de ter dor de cabeça. Um domínio custa cerca de R$40 por ano. Uma hospedagem você pode fechar por um mês, por a partir de R$19,90. Pode sim te poupar algumas dores de cabeça. Porque vai estar lá, propaganda eleitoral, seu nome e sobrenome, que é o nome da página, pode causar alguma confusão, principalmente num período em que os adversários ficam todos atentos para fazer judicialização e aí prejudicar a tua campanha, de alguma forma. Então, os rótulos estão em análise. Depois de aprovado, ele fica com esse íconezinho verde, assim como esse outro que eu já tinha. E aí você pode vir aqui, aprovou o rótulo, vincular contas de anúncio, e aí você vai procurar e vincular a conta de anúncio da sua campanha ou do seu mandato, o que for, relacionado a esse rótulo, que é para, na hora que você for fazer os anúncios da sua página ou da sua conta do Instagram, automaticamente lá na conta de anúncio, ele já puxar esse rótulo que ele foi criado. E aí não tem perigo do seu anúncio ser reprovado pela falta de rótulo, que de novo é um requisito obrigatório da Meta. E aqui embaixo, reforçando, é onde você vai vincular sua conta do Instagram. Você vai autorizar que a sua conta do Instagram utilize. E aqui embaixo, reforçando, é onde você vai autorizar que a sua conta do Instagram automaticamente puxe esse mesmo rótulo criado por você aqui. Então você cria o rótulo na página do Facebook e autoriza que seu Instagram também faça o uso desse rótulo. E assim, na hora que você for criar seus anúncios, e você quiser veicular apenas no Instagram, automaticamente ele já vai puxar o rótulo porque aqui ele já está autorizado. E essa conta do Instagram, ele puxa aqui a partir da configuração do menu contas vinculadas. Você vem em contas vinculadas, faz a vinculação do seu Instagram com o seu Facebook, e aí no momento que você criar algum rótulo, automaticamente ele já vai estar autorizado e você vai conseguir fazer anúncios também no Instagram sem nenhum problema. Então, para a gente finalizar nosso vídeo sobre rótulo, dois tipos, estava errado esse tempo todo, mas são dois tipos, pago por e propaganda eleitoral. Danilo, para reforçar bem, Danilo recomenda
que o rótulo de propaganda eleitoral seja criado a partir de um site e e-mail próprio para que seja possível personalizar o nome do rótulo com a razão social da campanha. Tá? Isso é uma recomendação minha. Estou no mercado já há algum tempo. Se vocês querem evitar ter dor de cabeça, esse é um bom caminho. Campanha, exemplo, propaganda eleitoral, eleição 2024, Danilo Nogueira, prefeito ou vereador, ficaria desse jeito. E aí, sempre com CNPJ da campanha. Basicamente, é assim que você cria um rótulo político hoje em dia no Facebook ou no Instagram. Duas opções, pago por ou propaganda eleitoral. Você pode criar automaticamente a partir do nome da página ou de maneira personalizada, que é muito recomendado aqui quando você está no período de propaganda eleitoral. Espero que tenha gostado do vídeo, que ele tenha te ajudado. Qualquer coisa, deixe sua dúvida aqui nos comentários.